No livro de Números, número 13, versículo 16. Encontraram? Números 13 e 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. O Senhor não mudou o nome de Oséias, mas levou Moisés a apelidá-lo. E esse apelido, esse nome, se tornou a figura principal nessa missão, ou na continuação da missão que Deus estabeleceu a Moisés, de levar o povo à terra prometida. O nome de Josué era Oséias ben Num, Oséias, filho de Num. E Moisés mudou o nome dele para Yeshua, para Josué, em aramaico. Nada mais perigoso que uma pessoa que ignora as próprias emanações, que desconhece suas próprias incongruências e que não se responsabiliza pelas consequências de seus comportamentos e pelas escolhas que faz. Tem gente que, sem saber, carrega Césio 137 na própria vida. Aqueles homens que roubaram aquela máquina de raio-x, que invadiram a clínica, que estava em reforma, não abandonada, em reforma, roubaram, desmontaram, pegaram o Césio, e devido à ignorância, devido à simplicidade, por ser símplice e não simples, destruiu muitas vidas. Uma criança, Lady das Neves, né? Brincou com o pó mortal, porque era bonito e brilhava no escuro. Quando você ignora o que você emana, quando você não se atenta para as incongruências. O que são incongruências? O que é uma pessoa congruente? É uma pessoa que pensa, que fala e que faz a mesma coisa. Pessoas incongruentes
são aquelas que imaginam serem uma coisa, mas falam outra, e as práticas são totalmente diferentes. Essas pessoas são as chamadas falsas, são as chamadas hipócritas, são as chamadas invejosas, são as pessoas que causam e que originam todas as dores do mundo. O fato de você não ter consciência, não se importar se você é seca-pimenteiro ou não, se o seu olho é ruim ou não, se a sua presença faz o carro torrar a bateria, se a sua presença faz o celular que você desejou cair no vaso, se a sua presença faz o cachorro morrer, adoecer. Pastor, isso não existe. 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 Existem pessoas que ao chegar num local, pode estar o ambiente mais agradável do mundo, todo mundo vai embora. Porque o simples fato dela colocar os pés, dela chegar e a emanação dela chegar junto, acaba. Ter essa consciência, o que eu emano. Ter essa consciência, qual a distância que há entre a justiça que eu imagino ter com aquela que eu pratico. A verdade que eu falo ter com a que eu vivo. Pense sobre a importância disso e as consequências das suas escolhas. Pense antes de falar, porque toda palavra proferida com sentimento, com decisão, ela tem consequência. Opa, eu não quis dizer. Aprenda a se responsabilizar. Porque quanto mais você se responsabiliza pelas decisões erradas que você toma, menos você toma decisões erradas. Pastor, eu sou crente. Então comporte-se como um. Pense como um. Haja como um. Não, pastor, eu sou uma pessoa religiosa bacana. Para o inferno com a sua religião. Para o inferno com a falsa moralidade. Gente que finge uma bondade que não tem, mas que emana mal, sem nenhuma misericórdia para a vida de ninguém. E nossos nomes expressam nossa essência. E muitas das vezes guiam nossas ações. E sempre revelam as forças, as fraquezas que permeiam a nossa realidade vivida. A nossa realidade esperada. E ainda muito mais sobre como será o nosso fim. Pessoas com os mesmos nomes costumam viver vidas semelhantes e fins semelhantes. Que horror isso, né? Mas é fato. Por isso, cuidado com o nome da modinha. Ah, mas eu olhei e tem um nome bacana. Crianças estão para vir. Comece a orar.
Comece a pedir direção de Deus. Senhor, não é o que você quer, qual é o nome que o Senhor quer que coloque? Confia no Senhor. Não é uma questão de inteligência. Você não faz ideia de qual o futuro que está determinado para a vida de alguém. Você não sabe quantos dias uma pessoa viverá, quantos meses, quantos anos. Você não sabe como ela morrerá. Deus sabe. Tem um ditado que diz que no dia que você foi concebido, a sua morte foi determinada. No dia que você foi concebido, Deus estabeleceu o dia que você morreria. Nós não sabemos disso. O Senhor o sabe. Por isso é prudente apresentar diante do Senhor. Não se estribe o homem no vosso próprio entendimento. Confia no Senhor. Não desprezeis as profecias. Não julgue o profeta, mas julgue a profecia por trás do profeta. Eu conheço alguns profetas que é profeta, mas que na maioria do tempo tem uma vida extremamente incongruente com as coisas de Deus e com a própria vida. Seus erros não anulam o seu dom. Então, ao receber uma profecia, aplique o coração em examiná-la e peça o Espírito Santo para te dar o discernimento de qual espírito está por trás disso. Quem aqui já leu o livro de Números? E você lembra a maioria das coisas que estão escritas lá? Pastor, então não adiantou ler? Adiantou. Leia. Sempre que puder, leia. A Bíblia, ela se renova e ela te fortalece. Mas entre os vários acontecimentos, houve um momento em que Moisés, devido lá o povo amaldiçoá-lo por causa de carne, ele ora ao Senhor, e o Senhor fala assim, levante tantos homens, e reúna eles tal dia, tal hora, e eu vou tirar da porção do Espírito que está sobre você, e derramar sobre eles, e eles vão profetizar, assim como você, para ajudar você a aliviar esse fardo. Josué, filho de Num, Oséias, filho de Num, que foi apelidado por Moisés de Josué, era o único que suportava a glória de Deus na vida de Moisés. Mesmo que ele não estivesse totalmente junto, ele sempre era o mais próximo. Era o que resistia mais. E 2 anciãos ficaram para trás no arraial. Quem lembra disso? E enquanto os demais profetizavam com Moisés no tabernáculo, na tenda, os 2 também profetizaram. E Josué vai até Moisés, chega a notícia até Josué. Olha, os 2 que não vieram na convocação estão profetizando lá nas tendas.
E aí a Bíblia fala que Josué diz a Moisés: ordene que eles parem. E o Senhor fala, e o Moisés fala para ele: oxalá o Senhor permitisse que todos no arraial profetizassem. Deixe eles profetizar. Mas você sabe qual a verdadeira razão por que Josué queria que Moisés mandasse os dois homens se calarem? Essa é uma informação que está na Midrash. Os judeus têm duas Bíblias, né? Tem a Peshat e a Midrash. A Peshat é literalmente o Pentateuco. A Midrash são informações da tradição oral, passada de geração em geração, que eles compilaram e que fazem parte do conhecimento que eles detêm da lei e dos profetas. Então, na Midrash, tem um capítulo, se eu não me engano é de capítulo 97, versículo 3, que relata o que aqueles dois homens estavam profetizando. E por isso Josué queria que eles calassem. Sabe o que eles estavam profetizando? Que Moisés não entraria na terra prometida e que Josué seria o sucessor dele. Quando Josué chegou até ele, o que estava acontecendo, ele assusta e corre e fala para Moisés: mande eles se calarem, porque isso vai esparramar no meio do arraial. E Moisés diz a ele: não é eles que estão dizendo, é o Senhor. Deixe que profetizem, é a pura verdade. Então, julgue o espírito por trás da profecia, não o profeta. Eu não concordo, eu não gosto, eu não aceito. Profeta é profeta. Mas se é profeta, não pode errar. Vocês lembram daquele que orou e aquele rei secou a mão, depois ele orou, a mão voltou, e que foi lá e tudo que ele falou era verdade, mas que um outro profeta velho mentiu para ele e ele caiu na mentira e foi devorado por um leão, assim como o Senhor falou? Profetas são homens com as mesmas paixões e fraquezas. Não olhe para a perfeição da pessoa, mas esteja atento ao que Deus fala pela boca dela. Rugindo o leão, a Bíblia diz: quem não temerá? Falando Deus, quem não profetizará? Os nossos nomes expressam a nossa essência. E muitas vezes guiam nossas ações e sempre vão revelar as nossas forças e nossas fraquezas, que permeiam a nossa realidade vivida e esperada, e diz muito sobre o nosso fim. O texto que lemos fala de duas pessoas extremamente diferentes, destinados a partes distintas de uma mesma missão. Moisés, nascido das águas, um homem grande, mas que não conseguia falar por si só. Existia uma grandeza espiritual em Moisés que não condizia com as suas características humanas.
Arão falava por ele, pois Moisés não conseguia se comunicar com eficácia, devido a algum tipo de deficiência física ou na fala. Há quem diga que ele era gago, outros dizem que era fanho, outros dizem que existia uma má formação, que somente Arão, como um parente próximo de alguém que tem deficiência auditiva e que não fala, consegue entender o que o outro diz. O Júnior tem um primo chamado Valdemir. Você vai ficar perto dele, você não entende nada. Mas o Júnior conversa com ele normalmente. E não é nem por linguagem de sinais. É pelas expressões, pela forma, fica traduzindo. Fala, da onde você tirou isso, velho? Como é que é isso? E é exatamente. Arão, ele era essa pessoa para Moisés. Moisés era um homem que ele não conseguia nem se comunicar com o povo. Como que um homem desse enfrenta a cultura mais sofisticada do mundo, inclusive até hoje? Oradores e magos tão poderosos como os egípcios. Como que ele vai defender um advogado fanho, um advogado que não consegue se expressar, que tem que se expressar por intermédio de outra pessoa junto? Esse era Moisés. Ele teve que convencer o povo de que ele era enviado por Deus, e ele teve que convencer Faraó de que Israel iria embora, e que eles eram uma ameaça em potencial, sim. E no meio desse contexto todo, Moisés era grande diante do Senhor. Deus falava com ele face a face. Deus confiava na fidelidade, na integridade e no amor de Moisés, como em nenhum outro lugar da Bíblia isso é relatado. E o Senhor sempre afirma, por meio dos seus profetas, dos seus livros, que o Senhor não olha a aparência, Ele conhece os corações. Moisés foi ressignificado de várias formas. No seu nascimento, como escravo. Quando foi salvo da morte, quando a irmã o colocou em um cesto com betume, no rio Nilo. Ao ser cuidado pela própria mãe, crescer como um príncipe, Moisés cometeu um assassinato, ele se tornou um homicida, posteriormente se tornou um foragido, um criminoso em fuga. Até ser convocado pelo próprio Deus. Aos olhos do mundo, Moisés era tudo o que podia dar errado, ser errado. E todos os seus aparentes fracassos e dores simplesmente faziam parte de um projeto maior. Deus o conduziu naquela jornada para prepará-lo com os seus 80 anos para liderar o êxodo de Israel. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Pastor, eu sou uma pessoa boa.
Não, você não é. Eu sou uma pessoa muito inteligente. Não, você não é. Eu sou uma pessoa superior e acima da média. Não é. Pastor, mas olha para mim, ué, as coisas não estão tão ruins assim. O mundo pode te tirar o que você tem em 1 segundo. Um sopro que Satanás der na sua mente, você perde a sua cognitividade todinha. Por que isso não acontece, pastor? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Jesus disse para Pedro, Jesus falou, Pedro, se você fizesse ideia do que o diabo me pediu para fazer com você, para te provar, para te testar, eu falei, não suporto, não aceito, não deixo, não permito, é meu, toca em mim, nele não. Nós não teríamos chance alguma, irmãos. Herodes, Pilatos, falou a Jesus, fala comigo, conversa comigo, minha mulher é fã sua, ela pediu para mim não entrar nessa contenda dos judeus com você, mas eu preciso de uma resposta. Por um acaso você não sabe que eu tenho autoridade e poder para te livrar? Conversa comigo, vamos entrar num acordo. Vou permitir eles aí te dar uns açoites e tal, vai, aquilo outro. Eu tenho autoridade, eu tenho poder. Vocês lembram o que Jesus disse para ele? Nenhuma autoridade você teria sobre mim, se do céu não te fosse dado. Você está aqui apenas para cumprir um processo. Você não está aqui por mérito, você não está aqui por escolha. Você foi escolhido para essa função. Dê-se por satisfeito. E outra, se eu quiser, eu peço ao meu Pai, e Ele manda miríades de anjos aqui agora, e simplesmente não sobra nada. Mas eu vim para cumprir uma missão, e eu vou cumpri-la. Quando Jesus fala para Pedro, para trás de mim, Satanás, lembram dessa frase? O que na verdade, aquela expressão diz assim, passe para trás de mim e observe se eu vou ou não vou até a cruz. Assista, veja se eu vou fugir ou não da minha missão. Deste modo, sabemos tudo sobre Moisés. Moisés, nascido das águas, um milagre. Mas quase não sabemos nada do seu sucessor, a não ser sua filiação, seu nome e o apelido dado por Moisés, que passou a ser posteriormente o seu verdadeiro nome. A Oséias, filho de Num, Moisés o chamou de Josué. É o que nós temos. Eframita, Num. Em aramaico, Num significa serpente. Assim, na Midrash, que é a tradição oral da Bíblia judaica, e não o Peshat, diz, existia uma profecia sobre Num,
que ele teria um filho e que esse filho seria como uma serpente. E com o nome de um peixe, ele iria levar os israelitas a possuir a terra prometida por Abraão, que Deus prometeu a Abraão. Existia essa profecia que é relatada na Midrash. Diz também na Midrash, antes que se pusesse o sol de Moisés, Deus fez nascer o sol de Josué. Pois, como se ensina no Talmud, um líder do povo de Deus, do povo judeu, não deixará este mundo antes que o Eterno tenha preparado o seu sucessor. Até hoje pautam todas. O rabino já está velho, de uma determinada sinagoga, ou está com uma determinada idade. Todas as pessoas daquela sinagoga ficam atentos a todas as crianças que nascem, a todos os jovens que chegam, a todas as pessoas, os comportamentos, porque ficam atentos, esperando que manifeste o sucessor do homem de Deus. Interessante, né? Quando Israel chega à fronteira da terra prometida, prestes a entrar, Moisés envia os 12 líderes, né? E é naquele momento que ele muda o nome de Josué. Oséias significa salvação. Josué significa só o Senhor salva. Ou aquele que salva. Oséias era um homem ímpar. O que Moisés tinha de pequeno humanamente, Oséias sobrava em estatura, em oratória, em porte físico, em inteligência. Os relatos, né, mais uma vez voltando à tradição oral da Midrash, falam que Josué era de uma sagacidade, de uma capacidade de perceber, de avaliar, de planejar e estudar os inimigos, a topografia, o clima, que era absurdamente milagroso. A capacidade que Oséias tinha. E eles falam que Moisés sabia da traição dos espias. E por isso ele manda Josué e Calebe, porque ele sabia que os dois não trairiam o Senhor. E porque a única coisa que valeria para ele, na verdade, era o relato de Oséias. Mas antes dele sair, como proteção, para que o veneno dos outros 10 espias, a covardia deles não tomasse conta do coração de Josué, ele muda o nome dele. Só o Senhor salva. Você não salva ninguém. Você não tem poder para fazer nada. Você não vai conseguir resolver nada. Não é a sua inteligência que será a resposta, mas o Senhor a quem te envia. Você só vai coletar informações, você não vai decidir por Deus, você não vai agir por Deus, você vai apenas ser instrumento de Deus. E assim ele foi. O Senhor diz a Moisés: toma para ti Yoshua bin Nun, ou Josué filho de Nun, Oséias filho de Nun, né?
coloca a tua mão sobre ele. Essa mesma tradição diz que não foi Moisés que escolheu o apelido para Josué, porque até então não era um nome utilizado, mas o próprio Deus disse a Moisés: mude o nome dele para Josué. Em hebraico, Yeshua, né, em hebraico, Josué em aramaico e Jesus em grego. É o mesmo nome. Toma para si, Oséias, filho de Num, coloca uma mão sobre ele, diante de toda a congregação, e darás de teu brilho a ele, para que lhe obedeçam os filhos de Israel. E com isso, existe uma expressão rabínica, Cleide, que fala que para você doar a sua luz, você não precisa perder o seu brilho. Que aquele que Deus escolhe, ele transmite a sua força, sem perder a que tem. Não há motivos. E aí quando você vai estudar toda essa história, aí você vê o porquê Deus escolheu Josué. Moisés foi preciso estabelecer toda uma casa para ajudá-lo. A casa de Levi, inclusive os levitas estabelecidos depois. Josué era um monstro de vigor, de força, de capacidade. Ele não precisava que ninguém falasse por ele. O povo o reconhecia como um grande líder, como um grande, relatos de que Josué na verdade era um grande rei, mesmo que assim ele não se portava. Mas olha a conduta dele quando ouve os dois homens profetizando que Moisés não entraria na terra prometida e que ele seria o sucessor. Seria motivo de, poxa, ó, Deus me escolheu, peraí, agora eu sei, não sei mais o que, não. Ele se revoltou contra os homens. A lealdade dele, o zelo dele, determina por que Deus o escolheu e por que o Senhor mudou o seu nome. A missão da qual o Senhor incumbira Josué seria extremamente árdua. Lembra em Josué capítulo 1, quando o Senhor diz a ele: ser forte e corajoso, não afasta da tua boca, o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, nenhum inimigo prevalecerá contra ti e tal. Aquilo na verdade foi uma profecia, foi a bênção que Deus deu a Josué, que Moisés profere ao abençoá-lo e ungí-lo para sucedê-lo. Mas era árdua, porque a vida do povo de Israel passaria por uma mudança radical, pois terminariam os milagres sobrenaturais através dos quais o Senhor cuidara do seu povo. 40 anos sem se preocupar com alimento, 40 anos sem se preocupar com roupa, 40 anos sem se preocupar com aquecimento ou com sombra, 40 anos sem se preocupar com saúde. E o Senhor diz a ele e fala: ao atravessar o Jordão, tudo isso vai acabar. Você vai ter que ensinar esse povo a plantar, você vai ter que ensinar esse povo a colher, você vai ter que ensinar esse povo a orar, você vai ter que ensinar esse povo a lutar como você luta, você vai ter que prepará-los para possuir a terra. Eu não vou possuí-la por eles. Água vocês vão ter que purificá-la, e os inimigos vocês terão que enfrentar.
Essa era a missão de Josué. O Senhor lhe encoraja, dizendo a ele que ninguém o resistiria, né? Depois leia lá Josué capítulo 1. Contudo, antes de atravessarem o Jordão, o Senhor revela a Josué que ele irá realizar milagres para engrandecê-lo perante os olhos de Israel. A árvore ela é conhecida pelos frutos. Pastor, eu tenho umas ideias muito boas. Eu tenho uns argumentos fantásticos. Eu tenho uns planos. Eu tenho umas ideias para poder mudar tudo o que precisa com aquilo que eu não concordo. Guarde bem elas. E traga o fruto. Suas palavras não têm relevância. Suas ideias são inúteis. Porque se tem uma coisa que esse mundo está cheio, só tem um lugar mais cheio do que o mundo de boas intenções: o inferno. Se tem um local que está cheio de boas intenções, é o inferno. Pastor, eu tenho um plano, eu tenho uma ideia, ok. Apresente os frutos. Cansei de ver, período de ministério de Igreja de Deus, cansei de ver obreiro derrubando o pastor e acabar com a igreja. Eu faço, eu aconteço, comigo é diferente, esse homem é isso, porque é isso, eu não concordo, eu não aceito, porque isso aqui tem algo tal, e faz aquele inferno, derruba o pastor. O cara segurou a igreja 20 anos, com 6 meses ela fecha. Nada de relevante nesse mundo é feito com ideias. Se elas não forem ressignificadas em frutos, né, tchau? É fácil seus filhos chegar para você e falar assim: pai, peraí, o senhor está tudo errado. Isso está tudo errado. Do jeito que o senhor faz as coisas, do jeito que o senhor conduz. Deixa eu pegar umas ideias aqui, deixa eu fazer umas planilhas, deixa eu organizar aqui, eu vou arrumar. Pode deixar que agora as suas coisas que o senhor ajuntou com essa ignorância, com essa estupidez, com esse tipão malucão, agora nós vamos fazer isso crescer por 1000. Geralmente o que acontece? Se você cair nessa lábia, os desgramados vão ficar sem a herança, porque até eles aprenderem, eles vão acabar até com o que não tem. Porque entre falar que vai fazer e construir algo concreto, a distância é enorme. Agora chegou a hora, humanamente falando, todo mundo sabia que Josué era muito superior a Moisés. Aquilo era um luxo. Um homem pequeno, humanamente falando, como Moisés, ter um guardião com aquela pompa, com aquela glória humana. Tenho certeza que Josué não era nem careca, Fabrício, igual eu sou e você está ficando. E eu tenho uma notícia para te dar, Fabrício. Arrocha, meu filho, porque vai piorar. Josué era um homem extraordinário. Mas agora o povo que tinha Josué no passado, agora eles não têm, é Moisés, aquele a qual o Senhor falava face a face. E agora? O Senhor então fala para Josué: ordena o povo que marche sobre o Jordão. Pastor Lucas, são coisas que são maravilhosas. Eu tive no local.
Eu tirei o sapato, eu tirei a minha botina, tirei a bota e pisei descalço no local. Não aguentei, Cássia. Falei, foi aqui que aconteceu. Depois de tantos anos, não tem uma cidade construída no local, não tem uma trilha, não tem uma estrada, não tem uma ponte, porque Deus preserva o local até hoje. Está igual era. Até para chegar é difícil. O Senhor diz: ordene aos sacerdotes que marchem sobre a sua ordem. Eu vou fender o rio, mas só a hora que eles colocarem a planta dos pés na água. E Josué diz, imagina, eu fico pensando, se fosse eu no meu caso, mas é Deus que falou. Deus ainda hoje fala da mesma forma com os homens. E o que tem de gente covarde, que não tem coragem de dar lugar para Deus usar, não é brincadeira. Aqueles sacerdotes, aqueles homens manuseavam a coisa mais perigosa que tinha e que tem no mundo, a Arca da Aliança. Povos foram dizimados porque ousaram tocar na arca. Aqueles homens que há 40 anos carregavam aquela arca, não eram homens comuns, eram pessoas que tinham contato com Deus, com as coisas de Deus o tempo inteiro. Josué era um guerreiro, Josué era um soldado, era ponta de lança, era um estrategista, mas agora não era argumento, não era lógica, não era força, era Deus é com você ou não. Reúne, talvez ele olha para os sacerdotes olham para ele e falam assim, será que vai ser um banho daqueles? Mas os caras não titubeam. Josué, é o Senhor que falou? Foi. Então nós vamos. E eles pisam, e o Jordão se fende. Sentado lá, eu imaginei de tudo quanto é forma, pastor Rubens, como que poderia acontecer aquilo? Como que a água para? E encora. Pastor, mas é porque encorou rapidinho. Eram mais de 3 milhões de pessoas e animais, não tem como passar rapidinho não. Aquela travessia ali talvez durou dias. A água não passava. Pega-se 12 pedras, coloca do outro lado. A hora que eles passam, o último, aí os sacerdotes passam. Imagine o revezamento, de levitas assumindo o posto com a arca. Saía um grupo, entrava outro grupo, cada um preparado, cada um digno, cada um pronto para aquela missão. Cada um no seu devido lugar. Ninguém deixava a desejar, ninguém era inferior, todos no nível de santidade. E trocava, e trocava, e trocava, e trocava, até que passou o último. E aí Josué fala, agora vocês saem. E quando eles pisam fora, a água flui novamente. Logo em seguida, Josué atravessam, e aí você fala assim, maravilha, né? Primeira decisão que Josué tomou, vamos circuncidar todos os homens de uma só vez. Homens adultos fazendo circuncisão. No 7º dia, a febre da circuncisão. Se não tiver remédio, leva as pessoas a terem convulsão. Todos os machos de criancinha com 7 dias,
até os adultos, os velhos, foram circuncidados de uma só vez. Posteriormente, quando recuperam, Josué fala: agora vamos celebrar a Páscoa que Deus ordenou a Moisés. Esse período, sabe quanto tempo durou? Entre a travessia do Jordão e a conquista de Jericó? Chuta, Fabrício. Quanto tempo, pastor Lucas? Chuta, dá um tirinho. 10 anos. Quantos anos, Chão? 7. Quantos, pastor Rubens? 7. Você que é mestre em Israel, Celino, quanto? Quanto? 14 anos. É muito tempo, não é? Será? Imagine você esperando 14 anos. O Ministério Dulce está com 20, vai fazer 21. Parece que não aconteceu nada. Eu olho e falo assim: meu Deus, mas será que estamos fazendo certo? 14 anos, até que eles vão para conquistar, aí eles vão para conquistar a cidade de Jericó, que é outro local que você precisa ir. Quando Josué chega próximo a Jericó, ele tem um encontro com um anjo, o comandante do exército do Senhor. Eu, Eduardo Alves de Paula, eu acredito que esse anjo está lá agora. Eu acredito que o mesmo Deus zela pelo seu nome com o mesmo poder. E não importa o que os homens façam, a Bíblia fala que quando Cristo retornar, primeiro ele vem buscar a igreja, e haverá os 7 anos, 3 anos e meio de bênção, 3 anos e meio de tribulação, e aí a Bíblia diz que ele voltará com a Jerusalém celestial, e a igreja, e os santos juntamente com ele. E a Bíblia fala que pela espada da palavra que sai da sua boca, ele matará o anticristo. Ele destruirá os exércitos, sem um tapa, sem nenhum tiro, sem nenhuma espadada. A Bíblia diz que o sangue encherá a face daquele lugar, a terra, e as aves do céu se fartarão de cadáveres para comer. Pastor, Jesus é paz e amor. Cuidado com essa mensagem do crente maconheiro, do Jesus da rave, do Jesus do êxtase, do Jesus do... Coloca o nome que você quiser. Oséias, salvação. Josué, o Senhor é quem salva. A jornada de todo cristão o conduzirá a ter o seu nome convertido para Josué. Só o Senhor salva. E a Ele devemos servir com fidelidade, lealdade, coragem, poder, autoridade, abnegação e amor. Todo crente convertido, provado e aprovado, será chamado em algum momento de Josué. Se não no nome, mas nas características, frutos de uma devoção inabalável. Só o Senhor salva, Aline. E a nossa vida precisa expressar isso. Que em algum momento, alguém olhe para você e diga, ou lembre do seu nome e diga,
Essa pessoa foi Josué na minha vida. Foi através dela que Deus me salvou. Foi através dela que Deus me curou. Foi através dela que Deus me mostrou o caminho, a verdade e a vida. Não preocupe-se muito com os apelidos que os outros coloquem, mas queira esse em particular para a sua vida. Se uma única pessoa no final da sua jornada, uma única, olhar para trás e dizer: o Elton Júnior foi Josué na minha vida. O Celino foi Josué na minha vida. A Aline foi Josué na minha vida. O Alexandre foi Josué na minha vida. A Cássia foi Josué na minha vida. O Cleider foi Josué na minha vida. Terá valido a pena tudo na sua vida. Porque isso significa que naquele dia você alcançou o direito de uma pedra com um novo nome, e junto com ela o galardão que Deus tem separado para você. Amém? Pastor, a obra de Deus não vai acontecer do dia para a noite. Não vai. Aprenda a esperar no Senhor. Um dia de cada vez. Pastor, porque homem de Deus, Moisés então nunca poderia ser o que foi, tio. Estrangeiro, deformado, assassino, foragido, peregrino. O que isso mudou diante de Deus? Davi nunca seria o homem. Leram uma mensagem que eu coloquei essa semana sobre a presença de Deus? Quem leu? É um local solitário. Que o mundo às vezes vai olhar para você e vai falar: mas essa pessoa, se você é honesto para o mundo, mas um covarde diante de Deus, sua honestidade é um lixo. Esses dias um pastor me ligou, Cássia, chorando, porque para ajudar uma família, algumas coisas deram errado, e o nome dele foi para o SPC. Então você precisava ver o desespero daquele homem. Falei: preocupe-se em ter o seu nome escrito no livro da vida. SPC não é padrão para ninguém. Serasa não é padrão para ninguém. Tem muita gente desonesta, absurda, que tem um nome limpo lá. Tem muito pedófilo que está limpo lá. Tem muito satanista que está limpo lá. Mas no livro de Deus, no livro da vida, não é qualquer nome que está escrito lá. E se você entrou nessa dificuldade porque você se compadeceu de uma família, você tem todo o meu respeito, toda a minha intercessão, a minha adoração. Você cumpriu o seu papel. Parabéns. Vamos colocar de pé? Quer dizer que eu tenho que ser errado, pastor? Eu não disse isso. Até mesmo porque, enquanto for possível, procure ter paz. Ninguém perde o sono porque não orou. Ninguém perde o sono porque esqueceu de ler a Bíblia. Mas 100% dos homens que eu conheço,
entra em depressão por causa de dívida. 100% das pessoas que eu conheço perde o sono por causa de dívida. Todas as pessoas que eu conheço sofrem quando não tem paz econômica. Por isso, se alguém te disser que a pobreza é uma virtude, sai de perto desse demônio fajuto, sujo, imundo.